Meus amigos, tudo bem? Deus, a Bíblia e a ciência. Vamos falar a respeito da Bíblia com Gerson Pereira, que está aqui conosco e vai nos ajudar. Gerson, tudo bem? Tudo bom, Zé? Vamos conversar com o povo, então? Bom, e aí a gente precisa começar assim, ó. Nos últimos programas, a gente tem falado aqui de Jesus no Antigo Testamento. Tinha muita gente com dúvida de encontrar Jesus no Antigo Testamento. Exatamente. Agora, aí, eu já quero começar trazendo uma pimenta interessante para o nosso assunto aqui. Que relação se pode ver disto com ele e o Novo Testamento, ou em o Novo Testamento? Jesus disse um dia, está registrado no Evangelho de João, no capítulo 5, verso 39. Vocês examinam a Bíblia, porque entendem que ali vocês encontram a vida eterna. E é ela que fala de mim. Então, Zé, que essa Bíblia a que Jesus se refere era o Velho Testamento, o Torá. O Novo Testamento foi escrito provavelmente a partir do ano 57 ou 59. Inclusive tem muitos judeus que eles se escoram nisso. Jesus lia Torá. Sim. É verdade, né? Sim. O Novo Testamento, você pode dizer assim, o Velho Testamento é uma proposta. O Novo Testamento é uma resposta. E é uma resposta mesmo. A conversa é a mesma. Um pergunta, o outro responde. É verdade. E, aliás, muitas cartas foram escritas anos depois da morte de Jesus, né? No Novo Testamento ele foi sendo composto. Todos eles. E é interessante, eu mencionei aqui essa fala de Jesus. Se você for examinar a Bíblia desde o início, por exemplo, no terceiro capítulo da Bíblia já fala do descendente da mulher que viria a esmagar a cabeça da serpente. Você vai por exemplo, para Isaías capítulo 7, capítulo 9, 53, Daniel 2, Daniel 7, Daniel 8, insiste em profetizar com vistas ao Messias Jesus. Então, antes de entrar na próxima pergunta, eu preciso fazer esse comentário. Jesus, ele não apenas disse quem ele era, ele provou quem ele era, não é isso? Exatamente. Aliás, já que você fala em prova, e nós trabalhamos com coisas exatas, você fala de ciência, e ciência, para ser ciência, ela tem que ser exata ou ter comparativos. Sim. Tem ciência que não é exata. É o caso da medicina, por exemplo. Mas tem comparativos, tem resultados. Jesus tinha que provar o que ele disse. E o melhor lugar para você encontrar essa prova está no capítulo 11 do Evangelho de João. É a história de Lázaro, que ele traz de volta à vida. Ele chegou dizendo: eu sou a ressurreição e a vida. E vou provar. E provou. E detalhe, aí alguém mais cético pode dizer assim, não, mas peraí, nós estamos falando de um livro chamado Bíblia. Tinha testemunha, né? Sim. Foram diante de testemunhas. Tá. Tinha testemunhas e talvez o que mais autentica a situação é que tinha adversários. E isso aconteceu na Judéia, pertinho de Jerusalém, onde era o Sinédrio, onde era o governo eclesiástico de Judá. Os adversários poderiam pegar aquilo ali, acaso desse errado, e dizer, tá vendo? Ele é uma fraude. Exatamente. Mas ninguém diz, porque ficaram todos maravilhados com o que aconteceu. Exatamente. Ou seja, Jesus era Deus, ele se mostra como Deus ali. Autêntico. Então vamos para a segunda questão. Então, se Jesus vem do Velho Testamento, por que ele teve que nascer? Jesus nasceu para poder morrer? Exatamente. A resposta é curtinha, muito menor do que a pergunta. Para que Jesus nasceu? Jesus nasceu para morrer. Nós não nascemos para morrer. A morte é
eu não diria que é um acidente, mas ela é um inconveniente que herdamos de nosso pai Adão. Ela é um embuste que foi introduzido na história do planeta Terra. Não havia morte. Nós não nascemos para morrer. Jesus não. Porque nós nascemos para viver. Ou melhor, para que nós nascêssemos para viver, ele nasceu para morrer. Muito bem. Me faz então ter um terceiro ponto aqui. Como é possível compreender tudo isso então, Gerson? Nós falamos da relação de Jesus com o Velho Testamento. Falamos de Jesus no Novo Testamento. Então, como é que a gente precisa compreender isso? Quando você fala de Jesus no Velho Testamento e também no Novo Testamento, por exemplo, lá no livro de Hebreus, capítulo 4, capítulo 8, capítulo 9, você percebe o seguinte: cada detalhe do santuário era uma cópia de Jesus. E o que é que predominava no santuário? O santuário tinha vários momentos, vários eventos. Tinha os pães, tinha o óleo, tinha a lâmpada e o incenso, mas o essencial era a vítima, era o cordeiro. Por que era essencial? Porque antes de haver santuário, já havia o cordeiro. O cordeiro é uma providência guardada para a possibilidade da queda, a possibilidade de vir à morte. Então, quando essa possibilidade se mostrou, já havia um recurso para ela. Muito bem. Deus, a Bíblia e as ciências, Gerson, foi muito bom, esclarecedor, mas a trajetória continua, né? Sim, continua, porque Jesus não tem fim, José. Nós não podemos pôr fim. É muito conteúdo, né? É muito conteúdo. Então nós vamos trazer aqui. Vamos. Deus, a Bíblia e a ciência. Gente, brigadão, até a próxima. Um abraço.